no slide anterior, que é quando a gente estava falando do ambiente de negócios, né? E que só a gente está analisando tendências, forças, só para vocês verem o que é que passou, o que pode ter falhado. E aí, o que é a análise do ambiente? Quando a gente define quais são as forças, quando a gente define quais são as fraquezas, que é o que a gente estava falando quando travou, e agora o outro ponto, listar oportunidades. Quando a gente fala em listar oportunidades, a gente está falando assim, bom, abriu um restaurante ou um entreposto, ou abriu um supermercado, ou abriu um entreposto grande, vamos lá, um polo de alimentação orgânica. Um shopping de comida natural. E lá tem uma possibilidade de você pôr uma loja do seu restaurante, de restaurante orgânico lá. Bom, é uma oportunidade. Essa é uma possibilidade que você tem de ampliar os seus negócios. Então, fazer uma lista do que é possível, do que pode ser de fato uma oportunidade. O que é a oportunidade? Tem uma empresa que tem, sei lá, 100 empregados, e nessa empresa o pessoal, os donos lá, o pessoal todo respira alimentação natural, tem uma preocupação com o meio ambiente. Então, quem sabe eu, de repente, posso ir nessa empresa e passar a ser o fornecedor das quentinhas lá do Marmitex, lá do almoço dessa empresa. Essa é uma oportunidade de você abrir o seu negócio. Então, quando a gente vai olhar analisar esse ambiente, um ponto importante é a gente sacar se temos oportunidade. O próximo é enumerar as ameaças. O que é enumerar as ameaças? É ver se há concorrentes que fazem a mesma coisa que você. Quem seriam quais seriam essas possíveis ameaças? Ora, eu só tenho um fornecedor e eu vejo que o clima é tão inconstante que é bem provável que em algum momento eu fique sem a matéria-prima para os almoços, para fazer as minhas refeições. Então, eu tenho que fazer isso, é uma ameaça, é uma possibilidade. Ela não é tão infundada assim. Então, eu tenho que catar qual é a solução. Eu tenho que buscar mais fornecedores, buscar outras alternativas para não ficar na mão de uma hora para outra. Ok? Então, continuando. Então, fatores que a empresa não tem controle. Quando a gente começa a analisar o ambiente externo, tem coisas que nenhuma empresa tem como mudar nada, porque é um cenário externo. O clima, ela não tem controle, não pode dizer quando vai fazer chuva, quando vai fazer calor, quando vai fazer frio, é clima. Crise econômica, ela não pode prever que o mundo inteiro entrou em falência, que estourou uma bomba lá no Líbano e que agora acabou o seu cliente. Você não tem controle de quando essa crise econômica pode acontecer. Taxa de juros depende de política econômica do governo ou de alguma catástrofe que possa ter e que, de repente, o dinheiro ficou caro. Políticas ambientais, que a gente comentou um pouco, alguma coisa que pode ter a tua cozinha aí, solta uma fumaça e, a partir de agora, tem uma legislação que proíbe sair fumaça na chaminé. Por exemplo, estou brincando com uma coisa bem louca. E aí, o que acontece? Você tem uma mudança na legislação ambiental que vai obrigar você a fazer um investimento alto que, de repente, não vale mais a pena. Eu tenho um exemplo interessante sobre isso agora que eu estou me lembrando. Eu não sei se aí em Pederneiras aconteceu, ou na cidade onde você está, que de uma hora para outra alguns postos de gasolina que funcionaram ou funcionavam fecharam. Ficaram. Entrou em obra lá e ficou fechado. Sabe por que aconteceu boa parte disso? Existiu uma legislação que aquele reservatório de combustível que fica lá no subterrâneo, lá no chão, enterrado no posto, tinha que ser trocado por um outro equipamento que preservasse mais e evitasse riscos de vazamento do combustível no subsolo. E aí o que acontece? Alguns postos de gasolina não tinham grana para fazer essa mudança completa na estrutura, porque não é só trocar o reservatório, as bombas vão ser trocadas, todo o sistema de alimentação, tipo de válvula, tudo vai ter que ser trocado. E isso era investimento alto. Então, muitas dessas empresas fecharam porque não valia a pena, de repente, continuar. Então, uma política ambiental que mudou pode inviabilizar o teu negócio. Eleições,
mudou o governo, mudou a estrutura, mudou a política que agora está acontecendo, e aí pode atrapalhar seu negócio também. Mudanças no câmbio e a legislação em geral que a gente falou, políticas econômicas e tudo mais. Vamos ao próximo. Forças do ambiente externo. Então, aqui eu arranjei esse esqueminha que representa super bem o que a gente está conversando. Então, olha, quando a gente fala em ambiente externo, eu agora listei coisas que a gente não tem controle. E essas daqui, quando eu falo aqui, 5 forças que moldam a concorrência industrial, quando a gente fala em indústria, tem um negócio interessante, quero lembrar isso para vocês. As atividades econômicas são indústria, comércio e serviço, né? E a atividade rural lá, agrícola, que também é uma atividade econômica. Mas quando a gente usa esse termo indústria aqui na concorrência industrial, do inglês vem a palavra industry, termina com Y, ou industries, com IS. Esse industry não é traduzido ao pé da letra como indústria. É algo como o seu negócio, a sua atividade. Então, quando a gente fala a concorrência industrial, a gente está falando concorrência das atividades, daquilo que pode acontecer, o que acontece no mercado, seja qual for o ramo. Vale concorrência industrial para um hospital, vale a concorrência industrial para uma plantação de cana, vale a concorrência industrial para a manufatura de tecidos, uma tecelagem, vale a concorrência industrial para a metalúrgica, para a fábrica de ônibus, fábrica de motores, de tratores. Então, a gente está falando até também do que não é indústria propriamente dito. Mas essa atividade industrial é toda e qualquer atividade de negócios, né? A gente poderia dizer assim, a concorrência dos negócios. Então, olha lá, vamos lá. No ponto central está rivalidade entre os competidores existentes. O que é essa rivalidade? Empresas, atividades que fazem quase que a mesma coisa, concorrem, disputam o mercado. Então, qual é o grau de rivalidade que existe? E você está incluído, se você está querendo... Porque aqui o foco em primeiro lugar, estou pensando em abrir um negócio. Estou pensando em ter uma atividade econômica. Vou criar um negócio aí qualquer. Vou abrir uma loja. Então, vou ver assim, mas loja de quê? Loja de material de construção, por exemplo. Bom, quantos material de construção tem na cidade? Tem umas 5 lojas. Qual é a rivalidade deles? Ou seja, o que eles fazem que competem? Você sabe que também loja de material de construção tem uma que é só de material pesado, que vende areia, cimento, tijolo, vergalhão. Tem outras que só vendem torneira, metais. Tem outras que só vendem cerâmica, piso. É tudo material de construção, não é? Outra que só vende telhado e tijolo. Então, tem vários tipos de material de construção. Então, qual é a rivalidade que há? Tem 2 que vendem tijolo? Tem 2 que vendem piso? Tem 2 ou mais que vendem cerâmicas, né? Ou que vendem metais, torneiras e tudo mais? Se tem, qual é o grau de rivalidade entre eles? É intenso, é forte? Eles brigam mesmo entre si? Então, você tem que pensar 2 vezes que para você entrar nesse mercado, você vai ser mais um a brigar. E qual é a sua diferença? Como é que você ganha nessa briga? De que forma você pode ter uma estratégia, ou que tipo de estratégia que você pode fazer de maneira que você saia vencedor nesse contexto, ou que abra um caminho para você? A gente vai falar mais daqui a pouco, a gente vai voltar lá. Aqui eu estou olhando esse circuito aqui, só para a gente dar uma olhada no geral aí. Ameaça de novos entrantes. Esse mercado é tão sedutor que é possível ter mais gente. Lembra que eu falei o exemplo da pastelaria? O primeiro que faz pastelaria, depois começa a copiar, todo mundo vai fazendo pastelaria, ou coxinha, ou empada. Então, ameaça. Empada é tão fácil que eu vou fazer empada também. Fulano está fazendo ali, ganha bem, então está vendendo, então vou fazer uma empada também. O outro é poder de barganha de clientes. Aquilo que você vai fazer, dá para ter muitos clientes ou são poucos clientes que você tem, ou que poderá ter? Qual é o potencial desse mercado? Produtos substitutos. Você faz coxinha, mas você pode ter um cara que faz pastel. E o pastel vende. Se a coxinha ficar muito cara, eu compro o pastel. Ou sanduíche, enfim, estou falando do alimento. Poder de barganha de fornecedores. O que eu tenho que comprar? O meu insumo é tijolo. Mas só tem um cara que vende tijolo.
pô, eu estou na mão dele, porque se ele é o único fornecedor que tem, mas se eu tiver uns 10 caras que produzem tijolos, eu já tenho um mercado de fornecedores que vão disputar entre eles o fato de eu ser cliente deles, se eu comprar deles. Então vai ter disputa de preço, ou de condições, ou de qualidade. Tá? Então, essas são as 5 forças importantes no mercado. Então, olha, criar dificuldades para a entrada de novos concorrentes. Qual é essas dificuldades? Como é que a gente pode criar essas dificuldades? Então, o grau de dificuldade que novas empresas têm para penetrar no mercado. Quando eu dei o exemplo lá atrás, que tinham empresas concorrentes que estão brigando, para a gente entrar nesse mercado, a gente tem que entrar mais forte do que eles. Porque senão vão ser 3 brigando pela mesma coisa. E como é que você vai disputar esse mercado? Com preço baixo? Você vai reduzir o seu preço até quanto? E aí vai inviabilizar o seu negócio, você tem custos. Como é que vai fazer isso? Então, cabe a gente dar uma olhada. Como as empresas já existentes vão tratar uma nova concorrente que tenta invadir o mercado? O que fazem? Ih, a loja é do Diego. Isso aí, não, aquele cara não é bom, não. Não é bom comprar com ele. A loja é lá, a Larissa abriu um escritório novo de contabilidade. E não, ela é meio atrapalhada. Né? Ou seja, começam a plantar boatos no mercado, de forma que quem está entrando não vai ter vida fácil. Porque ele vai ser já qualificado como ruim. E embora ninguém te conheça ainda, mas começa a ter no mercado uma fama de que você não presta ou que você não tem uma qualidade para aprender o seu serviço. E quanto? Quanto, à medida que a repressão aumenta, a ameaça de novos entrantes diminui. Então, olha, quanto maior forem o número de rivais ou de concorrentes dentro do mercado, mais difícil é entrar gente nova, porque é um mercado disputado. Pensa lá em São Manuel, que tem um monte de empadinha, um monte de loja que vende empada. Entrar um novo lá, tentando fazer uma empada original, ele vai ter dificuldade. Por quê? Já tem um monte que já está no mercado há muitos anos, é conhecido da cidade. Como é que um cara novo vai chegar e abrir uma mesma coisa? Então, ele vai ter dificuldade com isso. Então, para entrar novos concorrentes, quanto maior for essa disputa, mais difícil é. Quanto menor essa disputa, mais fácil fica. Porque é a coisa, 2 estão brigando, não vou me meter na briga. São 2 caras fortes, eu vou ter que entrar mais forte do que eles. Eu estou apenas começando, como é que eu vou fazer isso? Então, como criar essas dificuldades? Né? A gente viu lá que no mercado tem esse grau de dificuldade. A gente fez uma avaliação aqui, ó, das novas empresas. Então, agora, como é que a gente faz isso? Então, como é que a gente pode criar dificuldade para entrar novos concorrentes? Então, a intensidade, ó, quanto menos diferenciado, mais fácil de entrar no mercado. Então, olha, quanto mais comum for um produto, mais fácil ter um monte de gente fazendo a mesma coisa. Não estamos falando que isso é bom, viu, pessoal? E sim que é uma característica. Então, quanto menos diferente for um produto, digamos lá, picolé. Picolé tinha picolé Que Bom, Iopa, Nestlé, tinha um monte lá do Bom, tinha um monte de picolé diferente. Entrou paletas mexicanas, que é o picolé com recheio. Então, olha, seria fácil você vender o seu picolé se ele fosse igual ao de todo mundo? Não, porque tem um monte. Mas paletas mexicanas que só tinham picolé dentro do outro, que era misturado, ele era diferente. Então, esse diferente, ele não entrou disputando o mercado do picolé de sempre. Então, ele fez uma novidade. Então, olha, a intensidade da força quanto menos diferenciado, mais fácil de entrar no mercado. Portanto, o picolé recheado era diferente. Então, foi muito fácil entrar no mercado e venderam para caramba. Como vai contornar isso e como é que a gente mitiga? Se a gente está num mercado que é muito disputado, tem muita gente, tem uma concorrência enorme, você tem que investir na imagem da sua marca. Lembra que a gente falou do boato? Que quando a gente tenta entrar, vão falar mal de você para dizer que você não tem condição de entrar naquele negócio. E aí você tem que fazer o quê? Aumentar a imagem da marca, investir em marketing,
falar que o seu produto é bom, é diferenciado, falar qualidade, falar condições. Esquece preço, hein? Não estamos falando de preço aí. Nós estamos falando de características do teu produto ou do serviço. E mais adiante, criar uma identidade da marca. Então, fazer uma marca que se diferencie no mercado, que seja específica e que crie esse diferencial mesmo, que crie um novo hábito de consumo. Então, e agora vamos para o ponto dos clientes. Qual é o poder de barganha dos clientes? Quanto menos clientes você tiver, mais na mão deles você está. Uma empresa que tem poucos clientes, que tem um único comprador, ela tá, com certeza ela vai morrer daqui a pouco. Porque é só esse comprador, esse cliente dela, aparecer um concorrente oferecendo condições melhores, ela vai embora. Então, quando você tem poucos clientes, você tem um grande problema na mão, tem um desafio. Então, quantos clientes a sua empresa tem? Se tem poucos, como é que a gente contorna? Aumentando o valor percebido do produto. Ou seja, esses seus clientes têm que perceber que com você o negócio é bom. Não estou falando em momento algum de preço mais barato. Estou falando de acréscimo. Você pode continuar vendendo a mesma coisa pelo preço que você tem, mas se você acrescentar vantagens, esse preço percebido, esse valor percebido cai. Portanto, você fideliza o seu cliente, porque só você fornece aquilo com aquele padrão e com aquelas vantagens. Próximo. Quais são os produtos e serviços substitutos? Essas perguntas, pessoal, é o que a gente tem que fazer mesmo quando a gente está analisando o ambiente externo. A gente vai querer se implantar numa cidade ou abrir um negócio na cidade onde você está mesmo, você tem que olhar isso aí. Se você não olhar isso, você pode contar que você vai morrer. Eu dou um exemplo daqui a pouco. Intensidade da força. Avaliar o nível de lealdade dos clientes e o custo para uma possível troca. Ou seja, você tem um produto ou presta um serviço, e aí você vai ver qual é o relacionamento que você tem com seus clientes. Lembra que muitas vezes a gente comentou sobre isso? A gente tem que estar conversando com nossos clientes o tempo todo. Está tendo que ter um bom relacionamento, construir amizades, parcerias. Quanto mais amigo você for desses seus clientes, nesse sentido de amigo não é de dar tudo, não, mas é de estar sempre dando atenção, sempre fornecendo uma novidade, sempre aparecendo com alguma coisa legal, com uma forma nova de produzir, sei lá, cada caso é um, né? Mas você constrói um nível de lealdade alto. Pode vir um concorrente com outro preço, mais barato e tudo, esse cliente não vai chegar para você e dizer, putz, chegou o cara de uma empresa tal aí, X, que me ofereceu o mesmo produto que você faz por um preço menor, cara. E aí você pode dizer, olha, eu não tenho condição de baixar o preço, eu tenho condição de te dar 30 dias mais para você pagar, por exemplo. Você vai pagar a mesma coisa, só que ao invés de você pagar em 30, eu divido isso em 2 vezes. Você vai pagar em 30 e 60. Antes era à vista. Você apresentou uma vantagem e não deixou de fazer negócio. Então, você não mexeu no preço, mexeu na condição de pagamento. Óbvio que isso não é aleatório, você tem que estudar, você tem que ver, fazer essas contas, ver se sua empresa continua saudável, se você começar a dividir muitos pagamentos. Até porque, lembra que você tem poucos clientes. Agora, se você tem muitos clientes, você vai pensar nisso também, de melhorar essas qualidades para não perder o que tem e ampliar a condição de sempre, aliás, a empresa que se acomoda com aquele grupo de clientes, ela vai morrer também. Você tem que estar buscando novos clientes o tempo inteiro. O tempo inteiro novidade, o tempo inteiro nova negociação, o tempo inteiro pesquisa, buscar novos clientes, melhorar os seus fornecedores, ter uma relação boa com os seus fornecedores, que se você for precisar ampliar a produção, você tem um cara que você vai chegar junto e vai te entregar. Então, quando a gente vê isso, como é que a gente pode contornar isso? Aumentar a performance. Clientes precisam conhecer vantagens. Então, você, como eu dei o exemplo, está pagando em 30 dias, você vai pagar em 30 e 60. Você vai melhorar, olha, eu entregava em 15 dias, eu estou te entregando em uma semana agora. Eu posso entregar em 3 dias. Enfim, você aumenta a performance, aumenta a sua capacidade de atender.
Então, os clientes precisam conhecer essas vantagens. Só comigo, eu te entrego em 30 dias, em 3 dias eu estou te entregando na tua loja, na tua fábrica aí, está o caminhão encostando, te entregando a matéria-prima que você quer. São vantagens que muitas vezes são imbatíveis para a concorrência. Próximo. Qual é o poder de barganha dos fornecedores? Quem fornece isso para você, a sua matéria-prima, é um só ou tem mais de um? O mercado tem várias possibilidades ou tem poucas possibilidades? Então, quantos fornecedores sua empresa tem? Quanto menos fornecedores, mais difícil é o seu negócio. Você está na mão dele. Porque se ele quiser fazer isso, você tem que fortalecer parcerias. Às vezes, aquele único fornecedor, ele é único. Mas você tem outros parceiros que compram de outros lugares, que você pode pegar e fazer uma composição e o cara compra mais, porque de repente, por exemplo, você tem uma metalúrgica e compra parafusos para montar as máquinas que você produz. Tá? E esse parafuso aqui do lado tem uma fábrica de parafuso. Porém, você tem um amigo que tem uma outra fábrica que faz peças de caminhão lá, ou motores, e ele também compra parafuso. Só que a empresa boa que você poderia comprar só vende acima de 1 milhão de parafusos. E você não precisa de 1 milhão, você precisa só de 100 mil parafusos. E aí esse seu amigo lá da outra fábrica que pode comprar esse 1 milhão, você vai compor com ele. Você vai dizer só, você vai comprar 1 milhão, você vai me mandar um pouco e a gente faz essa parceria. Você compra de um lugar só esse 1 milhão. 1 milhão é muito para mim e é muito para você, mas a gente racha essa compra. Com isso, você dilui também ou sai da mão de um único fornecedor que vai... Qual é o problema disso? O problema é preço. No final das contas, esse fornecedor vai começar a pressionar você para aumentar o valor, cobrar mais caro. Isso pode inviabilizar o teu negócio. Aquele produto que você produz, a máquina que você faz, começa a ter que ser reajustada. Você começa a diminuir muito a sua margem de lucro, sem conseguir diminuir o custo. Então, é esses pontos que a gente tem que pensar. Rivalidade entre concorrentes, que a gente comentou, é a quantidade de empresas que fazem a mesma coisa. Então, fuja da guerra de preços. Não se empolgue com guerra de preços. Não entre no coisa de diminuir preço para poder ganhar concorrência. Então, a quantidade de empresas tem a ver com tamanho entre elas, a relação de tamanho. Quanto maiores forem essas empresas, mais difícil é de você estar nesse mercado, porque você está começando ou você é pequeno. Então, o crescimento do setor, uma coisa que pode ser uma vantagem é o quanto esse setor da fábrica de máquinas está crescendo. Quantas outras empresas estão abrindo que precisam dessas máquinas. Então, essa concorrência entre setores é interessante porque, melhor dizendo, o ambiente de negócio está em expansão, é o que vai proporcionar você ter mais clientes. Então, fugir da guerra de preço, o baixo crescimento aumenta a disputa. Quanto menor for esse mercado, e se tiver 2, 3, 4 players aí fazendo a mesma coisa, mais disputado tem pouco cliente. Agora, se é um mercado que está em crescimento, tem muitos clientes, muita coisa, tem espaço. Tem espaço. Tem espaço para todo mundo. Então, quando a gente tem que contornar aquelas dificuldades lá de cima, é focar em clientes específicos. 2 fábricas de máquinas. Ou vamos pegar a fábrica de tecidos. Uma tecelagem que produz 2, 3, 4 tipos de tecidos diferentes. Mas aí acontece que tem 4 tecelagens na mesma cidade que produzem os mesmos tecidos, mesmo tipo, tudo igual. Muda a padronagem e tal. E aí você resolve, então, fazer um tipo de brim para o exército. Você tem um cliente específico que é nichado. Só o exército compra aquele tipo de brim. Então, olha, como é que você vai vender? Você vai vender para ele, ou seja, você vai ter um mercado novo, um cliente específico e vai trabalhar especificamente naquele nicho. E aí você vai catar outras empresas que poderiam também consumir esse mesmo tipo de brim. Vai apresentar uma variedade. Por exército, você manda o brim com aquela pintura de camuflagem.
mas para fora você pode vender para a fábrica de jeans um brim que tem uma outra característica que você lança uma moda, uma coisa específica. E aí você sai dessa concorrência. Então, tornar o seu produto ou serviço mais único. Quando a gente fala aqui na coisa do específico, quando eu dei o exemplo do brim, é dizer assim, só você faz, só você tem. Quando é isso que acontece, você é o único fornecedor daquilo. Você só tem um problema, de repente você não consegue dar conta do volume de encomendas que você passa a ter. Beleza? E aí acabamos aqui a questão da rivalidade com o último slide. Ó, são 8 horas, 7h19h59. Eu quero agora deixar aberto para perguntas. A gente conversou, eu falei um monte aqui sobre todo esse ambiente externo. Eu queria saber se tá bom para vocês, se tem alguma coisa a comentar. Detalhe lá, eu dei uma olhada aí no Moodle, vários de vocês já fizeram as atividades lá, o questionário. Hoje já tem lá, eu vou fechar essa apresentação aqui para a gente continuar batendo papo.